Quanto dinheiro é necessário para a gente ter tranquilidade, para a gente ter uma vida tranquila, para a gente dormir bem, né? Ter o mínimo necessário para ficar tranquilo psicologicamente. Esses dias eu estava pensando sobre isso, o quanto dinheiro eu preciso ter para estar tranquilo, para ser mais feliz, né? Ter essa tranquilidade. Acho que muita gente já deve ter pensado sobre isso, uh, talvez tenha sido influenciado por alguns pensamentos, números, e não sei realmente, vocês já pensaram o quanto de dinheiro vocês precisam para ter essa tranquilidade, mas pensar sozinho, pensar vocês mesmos tentando ter a ideia realmente de vocês, não por influências de Mega Sena, loterias, outras pessoas, mídias sociais, redes sociais, vídeos, etc., filmes, realmente o quanto é necessário para te ter a vida como realmente tu gostaria de ter, né? Não sem influências. Eu sei que é difícil hoje em dia a gente é influenciado o tempo todo por diversas formas, né? TV, rede social, filmes, vídeos, de todas as até convívio social com outras pessoas também. Então, acho que é um assunto interessante que eu me vi pensando nisso esses dias e resolvi gravar esse vídeo. Quanto dinheiro é necessário para a gente ter, né? O que que é importante na nossa vida que a gente precisa de dinheiro para manter aquilo, né? Entrar numa um autoestudo para realmente avaliar, né? Será que é importante eu ter uma Ferrari? Não sei. Será que é importante eu ter uma mansão de não sei quantos milhões de reais? Não sei. Eu sei que esse assunto ele é muito subjetivo a cada pessoa, com certeza. Cada pessoa vai ter um padrão de vida, cada pessoa vai ter sonhos diferentes, e isso vai influenciar diretamente no quanto de dinheiro essa pessoa precisaria ter para ser feliz. Não que o dinheiro seja felicidade, mas ter esse prazer, né, de ter as coisas que sonha, ter o padrão de vida que quer e etc. Então, eu queria dividir esse pensamento com vocês, né? Em relação a isso, vocês já realmente pensaram para saber o quanto de dinheiro vocês precisam ter para ter essa tranquilidade? Então, eu acho que isso também vai estar diretamente ligado ao custo de vida de vocês, né? Então, cada pessoa vai ter um custo de vida, em cada local do Brasil, em cada cidade vai ter um custo de vida diferente, o aluguel é diferente, o preço do mercado é diferente, e etc. Então eu acho que isso é uma coisa que é interessante, é importante a gente pensar ao longo da vida, até para a gente conseguir definir um caminho e não digo um ponto de destino exato, mas um rumo mais ou menos, né, de onde a gente quer estar mais para frente, ou onde a gente deseja chegar literalmente, né, nessa questão numérica. E eu não vou falar de números exatos aqui, porque como eu falei, é muito subjetivo, depende de cada um, etc. O custo de vida, etc. Obviamente, quanto mais baixo for o teu custo de vida, mais baixo vai ser o valor que você precisa para ter essa tranquilidade, né? Porque obviamente não dá para considerar a taxa de juros, por exemplo, hoje os rendimentos a 15% ao ano, então hoje estão para cair, é insustentável isso, mas a gente pode considerar, vamos supor, uns 8%, 9% nominal, para ter uma tranquilidade de cálculo. Então vamos supor, alguém que tenha 100 mil reais investido a 8, 9% vai estar ganhando 800, 900 reais bruto, né? Vai estar ganhando 800, 900 reais bruto, só que essa pessoa não pode tirar tudo que ela rende ali, né, 100 mil, porque senão ela não está repondo a inflação. E se a gente considerar aí 4% de inflação, vamos para facilitar os cálculos, tá? Vamos chutar por baixo, 8% de rendimento e 4% de inflação ao ano, uma média, para a gente desconsiderar o cenário atual, que é meio fora do padrão, 15%. Então, a cada 100 mil reais investido, a pessoa tem 800 reais bruto de rendimento.
e se a gente tirar a inflação, ela vai ter 4% bruto. Daí, se a gente tirar a imposto de renda, vamos supor, os 20% de imposto de renda, taxa, eu sei que é 22,5%, tá, tem a tabela regressiva do imposto de renda, etc. Depende do investimento, que cai para 15%, mas vamos chutar na hipótese mais absurda aqui, 22,5% de imposto de renda daria. Vamos tirar 25% para também facilitar o cálculo aqui. A gente está falando de um quarto. Então, se é R$ 800, a gente vai tirar, dividido em 4 dá 200. R$ 200, sobra 600. A gente mantém metade para repor a inflação, sobra R$ 300, né? Líquido para a pessoa usar repondo a inflação, reinvestindo os outros 300. Então, numa maneira, um cálculo bem conservador e bem cálculo de padeiro, deve ter alguns erros nesse cálculo, com certeza. Tem a taxa da B3, tem taxa de custódia, tem alguma outra coisa, mas a grosso modo, de alguém que tem R$ 100.000 investido e tira 8% de rendimento nominal, descontando a inflação e reinvestindo, a pessoa vai tirar R$ 300 líquido. Então, a cada 100 mil, a pessoa tira R$ 300 líquido para sobreviver. Serve como cálculo aí para vocês terem uma noção. Pelo menos é o cálculo mais ou menos que eu uso, um cálculo seguro de quanto de dinheiro eu precisaria para viver. Então, isso eu uso para ter noção, porque eu vou pegar, cada pessoa vai pegar e calcular qual é o padrão de vida que ela tem, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho R$ 3.000 de padrão de vida, meu padrão de vida é baixo, eu moro no interior, eu não tenho muitos gastos, então a gente multiplica 300 por 10. Então a gente está falando de 10 vezes 1.000, R$ 100, né? R$ 100.000 vezes 10 dá 1 milhão. Então, uma pessoa que tem 1 milhão conseguiria viver tranquilo, repondo a inflação, reinvestindo e tal, com R$ 3.000 por mês. 1 milhão ela consegue tirar isso de uma maneira conservadora, né? Então, só para vocês terem uma noção. Então, isso depende muito do padrão de vida da pessoa e, obviamente, da fórmula de cálculo, os investimentos, os rendimentos, fundos imobiliários, aluguéis, imóveis físicos, ações, dividendos, etc. Como essa pessoa vai trabalhar esse dinheiro para render o que ela precisa, né? E repor a inflação para ela não perder poder de compra ao longo dos anos. Então, eu sei que para muitas pessoas isso pode ser muito, pode ser pouco. Então, como eu falei, é subjetivo, vai depender do custo de vida de cada um. Então, mas eu sei que ninguém sobrevive com R$ 300 por mês, né? Que no caso, R$ 100.000. Então, a gente sabe que é uma vida que a gente precisa dedicar aí juntando dinheiro, aplicando, para no final a gente ter uma aposentadoria interessante, a gente mesmo fazendo nossa aposentadoria, ou sendo um complemento de renda também com a aposentadoria do INSS e etc., com os investimentos. Então, esse vídeo é para gerar esse questionamento, esse pensamento na gente, que eu também estava tendo, querer dividir com vocês, que é quanto de dinheiro a gente precisa, né? Quanto dinheiro é necessário. Eu acho que isso não é para desmotivar ninguém. Eu sei que no Brasil é difícil juntar dinheiro, é difícil ter dinheiro, mas investir e pensar em aposentadoria é uma viagem de longo prazo, né? É uma jornada longa. Então, a gente está falando de 20, 30, 40 anos investindo para chegar em um valor interessante, já que a gente consiga ter um complemento de renda ou uma aposentadoria boa para conseguir ter um padrão de vida mínimo, né? Que cada um vai avaliar. Por exemplo, a pessoa vive com 30 mil por mês, então, obviamente, essa pessoa vai precisar de muito mais dinheiro para ter um saque, né, saudável, para não sacar todo o rendimento, tem que repor a inflação, etc., tirar o imposto de renda, até claro, fundos imobiliários não tem imposto de renda, é diferente, mas tem variação patrimonial, tem várias fórmulas, não sou assessor de investimento, cada um vai encontrar uma forma estudando ou contratando consultorias para ver isso ao longo do tempo, mas eu acho que é interessante a gente ter essa noção, né, de pensar o quanto de dinheiro a gente precisa. Então, acho que, mais ou menos nessa ideia que eu dei, um cálculo de padeiro, acho que todo mundo consegue ter uma noção. Obviamente, tem um livro que fala, que vocês já devem ter ouvido falar, sobre
morra sem nada, uma coisa assim. Tem um livro, Morra Pobre, Morra Sem Nada, que fala para a gente aproveitar todo o dinheiro que tem, etc. Eu, particularmente, não penso assim. Eu acho que eu gostaria de deixar meus filhos, meus netos confortáveis financeiramente. Então, não vejo, apesar de eu não vou estar mais aqui, já vou estar morto, não vou estar aqui, não vou usufruir desse dinheiro que eu juntei na vida, mas eu penso em que pelo menos entregar um ponto de partida melhor do que eu tive ainda dos meus pais, para começar a vida e aprender a investir e tal, e conseguir cada vez mais em gerações e melhorando o padrão de vida, sem, obviamente, desconsiderar a minha própria vida e aproveitar ela também. Mas eu penso em, de certa forma, repor a inflação, aumentar o valor da minha aposentadoria lá, quando eu me aposentar, com 60, 70 anos, sei lá, e por isso eu acho interessante não sacar todo o dinheiro e tal, para não correr pela inflação e ter, depois que eu falecer, algum patrimônio para deixar para os meus familiares, para meus descendentes. Então, eu acho que é interessante a gente pensar na vida, né, o quanto dinheiro é suficiente, porque às vezes a gente é muito influenciado por, não, eu tenho que ganhar 10 milhões na Mega Sena, eu tenho que ter tanto, não sei o que. Depende, né, cada um vai ter o seu custo de vida, mas eu acho que é interessante a gente parar de pensar como influenciado, né, nessas questões e realmente se voltar para dentro e pensar um pouquinho qual é o nosso padrão de vida, qual é o nosso custo de vida, o que a gente quer na vida, para a gente ter uma noção mais ou menos de o que a gente precisa para ter o que a gente quer de padrão de vida, confortável, tranquilo, etc. Então, esse vídeo seria mais sobre isso, um pensamento breve que eu tive sobre essas questões que eu queria dividir com vocês, também gravar num ambiente diferente aqui, fazer um teste, e seria isso. Então, comentem aí embaixo o que vocês pensam sobre quanto de dinheiro é suficiente, se vocês concordam ou não com mais ou menos esse meu pensamento mais conservador sobre esse cálculo. Eu também penso nessa questão de deixar herança, né? Não correr todo o patrimônio ao longo da minha vida, mesmo depois de aposentado. Então, o que vocês pensam? Vocês são mais do morrer sem nada, aproveitar a vida toda e a geração seguinte que se vire como vocês tiveram que se virar, sei lá, ou não, eu quero deixar meus filhos iniciando num patamar acima ainda do que eu tive. Então, fica aí o pensamento para a gente compartilhar e comentar aí embaixo, tá bom? Então seria mais ou menos esse vídeo aí com vocês, dividir. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.